Para a nossa aula de hoje, o nosso foco hoje é o Brasil na globalização. A gente vai falar um pouquinho dos aspectos que colocam o nosso país nesse cenário de conexão global, né, que é estabelecido a partir de um processo que nós conhecemos como globalização, tá? O Brasil na globalização, a entrada do nosso país nesse momento que nós vivemos, né, que é um momento de total globalização, né? Ele dá para a gente dizer que a entrada do Brasil nesse cenário de globalização se deu a partir da década de 90, a partir de algumas medidas, né, com ideais neoliberais que foram adotadas, né, pelo governo brasileiro. Ok? Quais foram essas medidas? Nós tivemos aí, por exemplo, a abertura de mercado interno, ou seja, foi criado um fator de atração é, para a entrada de, digamos assim, empresas multinacionais dentro do nosso país. Foram feitas reduções de barreiras protecionistas também, ou seja, acabar aí com o protecionismo para favorecer a entrada de produtos de outros países, de empresas, de fornecimentos de serviços. E, obviamente, também nós tivemos uma facilitação da entrada de produtos, né, e investimentos externos aí no nosso país. Obviamente que tudo isso com um caráter aí e um pensamento, né, de valorização do nosso próprio sistema econômico, com a entrada de capital, com a entrada de novos investimentos e, obviamente, com um estímulo maior à produção aí no nosso país. Ok? O que mais que nós tivemos, né? Tivemos algumas privatizações de empresas estatais, tá? Então, a entrada de capital externo se deu também através da privatização, empresas que foram privatizadas. E quais foram os principais objetivos? Basicamente aquilo que eu mencionei antes, que eram criar um estímulo à entrada de capital estrangeiro e retornar ao crescimento da nossa economia. Obviamente que essas decisões tornaram o Brasil um país, né, que teve um processo de crescimento econômico naquele período e que esteve diretamente ligado ao processo de globalização e à entrada, né, dentro de um processo que nós vamos chamar aí de globalização econômica. Tá? Como o Brasil se integrou então nesse período de globalização? Tá? A integração do Brasil ela se deu dentro do mercado exterior através da formação, por exemplo, do bloco econômico que nós conhecemos aí como Mercosul ou Mercado Comum do Cone Sul. Né? Esse bloco teve sua formação lá em 1991 e contava com alguns membros que eram Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Tá? Mais recentemente, a Venezuela aderiu ali no ano de 2012. Tá? Com o Mercosul, o Brasil ele se fortaleceu, tá? As, digamos assim, negociações, as relações comerciais se ampliaram muito ali na década de 90, principalmente não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo. Atualmente, a China é o nosso maior parceiro comercial e também existe uma ligação aí direta com relação ao próprio Mercosul. Tá? Lembrando que a China, assim como os Estados Unidos, tem um papel de extrema importância na estruturação da economia e do nosso país. Ok? Dentro de um contexto de globalização, a gente tem que falar aí de grupos, né? Já que a gente falou do Mercosul, nós temos que falar aí do que o que são esses grupos, qual é a importância desses grupos, né? Essa união de países. Para isso, nós temos o G7 e o G8, tá? As 7 economias mais fortes aí do mundo, mais a Rússia, as 7 economias formam o G7 e o G8 com a entrada da Rússia. Quais são essas economias? Os Estados Unidos, o Canadá, a França, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha e o Japão. Aí formamos o G7. Quando nós colocamos a Rússia, o G7 se torna G8. Além das economias de grande desenvolvimento, nós temos também o que nós chamamos de G20. Né? O G20 é uma aglomeração, uma agregação de países emergentes, ou seja, são aqueles países que tiveram um crescimento interessante nas últimas décadas. Né? Então nós temos aí os países emergentes que se somam aos 8 países mais influentes economicamente. Então eu tenho os países em emergência e os 8
mais importantes. Quais são os países que nós podemos destacar aí em emergência? A África do Sul, a Arábia Saudita, a Argentina, a Austrália, o Brasil, a China, a Coreia do Sul, a Índia, a Indonésia, o México e a Turquia. Lembrando, né, aqui que o Brasil, a África do Sul, a China, a Índia, a própria Rússia, né, vão fazer aí parte do chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são um conjunto de países que tiveram um grande destaque econômico nos últimos anos. Nós vimos ali a formação do Mercosul, que deu, digamos assim, para o Brasil dar o seu primeiro passo em direção à globalização econômica. Tá? Mas por que eu mencionei G7 e G8? Né? Porque quando um país abre negociações internacionais, ele sozinho não tem um papel tão importante. Dá para a gente dizer que nenhum país é autossuficiente. Sempre vai ter aí a necessidade de representação a partir de outras nações, tá? Então, o principal objetivo, digamos assim, da nossa dessa explanação, falar de G7, G8 e também G20, é que vocês compreendam que a união dos países se dá dentro de uma sociedade capitalista pela busca da liberalização do comércio mundial diante do protecionismo exercido principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, o que a gente tem aqui? Quando um país ele está sozinho dentro dessa questão de comércio internacional, ele não tem um papel tão significativo. Mas quando ele se une a 2, 3, 4 países, aí sim ele toma uma representação muito maior dentro de um cenário, já que esses países acabam atuando juntos. Um outro objetivo da união desses países, né, e do próprio G20 em relação às grandes economias do mundo é a luta pela garantia dos direitos à propriedade, já que a gente tem essa luta pela própria propriedade estabelecida dentro de uma sociedade que é capitalista, que é ao mesmo tempo extremamente liberal e que, obviamente, um território mais desenvolvido busca sempre a dominação de um território de menor desenvolvimento. Então, a união dos países em blocos econômicos ou em grupos de parcerias econômicas é justamente para isso, para um ganho de potência, para um ganho de representação e de força no cenário internacional. Tá? Uma forma de representação que a gente já viu e eu mencionei antes é o chamado BRICS, né? Brasil, Rússia, China, África do Sul, Índia, né? Esses países são um grupo de países que nos últimos anos vem tendo uma representação importante, não agora, atualmente, né? Dá para a gente dizer que o Brasil está com uma economia um tanto quanto estagnada, mas Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, eles têm aí algumas características que são de extrema importância. Tá? Vamos aí falar de algumas delas. Potencial de seus mercados consumidores. China, maior população mundial. Índia, segunda maior população mundial. Brasil, sexta maior população mundial. Então nós temos 3 nações que apresentam um mercado consumidor muito grande, ou seja, tem um grande potencial de consumo. Né? Então isso dá uma significância para este grupo, que não é um bloco econômico, mas é um conjunto de países que buscam aí se aliar para o seu próprio desenvolvimento. Tá? Então, o que nós temos, né? A África do Sul, obviamente, tem a sua importância econômica dentro da África, mas aqui, falando de mercado consumidor, nós falamos de China, Índia e Brasil como grandes representantes do mercado consumidor mundial. 1,4 bilhões aí de habitantes na China, 1,3 ali mais ou menos na Índia e o Brasil ali com mais de 200 milhões de habitantes. Então, grande mercado consumidor. Liderança regional. O Brasil tem a sua liderança regional na América do Sul. A Rússia, obviamente, tem, querendo ou não, o seu papel dentro da Europa. A Índia e a China, principalmente a China, tem uma grande representação dentro do continente asiático. E a África do Sul, como eu mencionei, também tem a sua importância, obviamente, que não é uma grande potência, ou não tem o mesmo potencial que os demais países, mas também tem a sua representação ali dentro do continente africano. Tá? Esses países se unem não só para o desenvolvimento das suas
economias, né, não só por serem economias emergentes, mas também para fazerem investimentos dentro das suas infraestruturas. Essa melhoria de infraestrutura, ela se dá em investimentos em portos, em investimentos no setor agrícola, investimentos no setor de pesquisa, tecnologia e na indústrias, né, própria indústria. Então, o BRICS, ele é um mecanismo formado por esses países emergentes. Dá para a gente dizer que ele não é um bloco econômico, mas ele é um agrupamento econômico, tá? É uma instituição internacional, digamos assim, e ele é um mecanismo internacional devido à união desses territórios, desses países, tá? Dá para a gente dizer assim que ele, não, como eu já havia mencionado, não se trata de um bloco econômico ou de uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento que é informal, ou seja, ele não é registrado burocraticamente com um estatuto ou carta de princípios. Lá no ano de 2001, o economista Jim O'Neill, ele formulou a expressão BRICS, tá? Esse S minúsculo no final, né, designa aí um plural, né? Também utilizamos aí no início a sigla BRIC, né? Então não tínhamos a entrada da África do Sul, depois ela acaba sendo inserida, digamos assim, tá? Então esse caráter aí do BRICS, digamos assim, é uma união de países em emergência que tem como foco o desenvolvimento aí desse grupo frente às grandes potências mundiais. Uma questão interessante que a gente não pode esquecer quando fala de BRICS, lá em março de 2013, os países ali do BRICS, então desse eixo, decidiram criar aí um banco internacional, né? Isso desagradou profundamente ali os Estados Unidos e a Inglaterra, que são os países responsáveis pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. A decisão aí sobre a criação do banco aí do BRICS ainda não tem uma oficialização certa, mas ela deve se concretizar, obviamente, e a ideia da criação desse banco é fomentar e garantir o desenvolvimento da economia aí dos países membros do BRICS e das demais nações aí subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Uma outra medida do BRICS que não agradou aí os Estados Unidos nem o Reino Unido foi a criação de um contingente de reserva aí no valor de 100 bilhões de dólares. Essa medida foi uma tomada aí como objetivo, que teve como objetivo aí garantir a estabilidade econômica desses 5 países. Com essas decisões é possível a gente perceber a importância econômica e política desse grupo, assim como também é possível a gente fazer um vislumbre da emergência de uma rivalidade entre o BRICS e os Estados Unidos e a União Europeia. Então, quando nós falamos de BRICS, a gente fala de um conjunto de territórios, um conjunto de países que apresenta características de extrema importância no cenário internacional e que podem sim ir de frente às grandes potências, ir aí de frente às grandes instituições como o próprio FMI e o Banco Mundial. No que se refere às questões geopolíticas do Brasil, né, o Brasil, dentro dessa globalização, não só do ponto de vista econômico, como a gente estava mencionando ali, ele também tem relações, né, com outros países. O Brasil sempre foi neutro, ele nunca foi um país de atuar aí diretamente em conflitos ou de criar aí pendências com outras nações, pelo menos até este momento, né? Então, no que se refere às questões geopolíticas mundiais, o Brasil ele auxiliou aí na estruturação, na reestruturação, melhor dizendo, dos países aí que foram sucedidos por golpes, pela Guerra Civil ou também pelo grande terremoto em 2010. É o caso aí do Haiti, né? Então nós tivemos aí a reestruturação do Haiti, que foi assolado aí por golpes, né? E também pelo grande terremoto de 2010. Dá para dizer que o Brasil, por essa neutralidade, ele tem essa facilidade de entrar em outros territórios. O Brasil, ele apresenta uma certa liderança aí nas forças de paz da ONU, justamente por essa neutralidade. Os soldados brasileiros têm uma facilidade maior de poder entrar aí nos territórios, né? Isso é interessante do ponto de vista de visibilidade aí para o Brasil. A ação em regiões conflituosas do continente africano também, o Brasil já esteve ligado a ações ali no Congo, no Sudão, na Libéria, né? E é claro, o Brasil também esteve ligado na intermediação das questões nucleares aí no Irã em 2010. O que faz com que o Brasil tenha importância no cenário globalizado? Temos uma diversificação de parceiros comerciais. Isso se dá porque não temos bloqueios econômicos, então é fácil
Somos um país que fornece muitos commodities, então a matéria-prima é essencial para muitos países, isso facilita também essa conexão entre os territórios. A integração política e econômica entre blocos regionais, aqui a formação do Mercosul, a proximidade com outros blocos também é importante para que o Brasil seja cotado ali no cenário internacional, a presença aí nos principais fóruns internacionais, pelo menos até nos últimos anos, principalmente dos fóruns relativos ao meio ambiente, o Brasil tinha um papel de grande importância, tá? A ZECO 92, a Rio+10, Rio+20, o Brasil sempre esteve aí conectado a essas questões ambientais, além de outros fóruns, outras discussões ali em que o Brasil esteve ligado também. O desenvolvimento de pesquisas aí no setor agrícola, de biocombustíveis, também dá um papel de extrema importância para o nosso país e, obviamente, o Brasil vem se destacando também como um dos países que apresenta o maior nível de utilização de redes sociais, de internet, telefonia móvel aí a nível de mundo. Então, o Brasil, né, quando a gente fala de conexão, o Brasil ele tem o seu destaque. Tá? E o que mostra essa migração para uma terceira revolução, né? É justamente o fato de que o Brasil é um dos países mais conectados aí do mundo. Alguns sinais da revolução técnico-científica são a aproximação de locais distantes, o aparente encurtamento de distância e a agilidade nos acessos às comunicações. Temos um crescimento muito grande no setor tecnológico, porque temos um crescimento aí do e-commerce, um crescimento muito grande das lojas não físicas, as transações econômicas já não acontecem mais via físico, digamos assim, então o Brasil vem se mostrando aí bastante inserido já nesse mundo globalizado, tecnológico, voltado às comunicações digitais, tá? Como característica, nós temos aqui também que lembrar que o nosso país é um país que é carente de investimentos em ciência e tecnologia, mas mesmo assim ainda temos um grande destaque nesse setor. O usuário da internet do Brasil tem aumentado muito, né, o número de usuários de 2000 para 2014. Em 2000 nós tínhamos 3 a cada 100 brasileiros com acesso à internet, agora nós temos 54 em cada 100 brasileiros, isso em 2014. Né, com acesso à internet. Hoje esse número já mudou muito para 2020, 2014, e são 6 anos de diferença, dá para a gente dizer que esse valor aqui ele já aumentou. Quando se compara os números de usuário de internet com o total da população, o Brasil ocupa aí a 75ª posição do ranking mundial. Tá? Apesar disso, né, dá para a gente ver através desse dado que o nosso país é um país bastante desigual. Quando a gente fala de população, mais de 200 milhões de habitantes, a gente percebe que apesar de parecer que todo mundo tem acesso, uma boa parcela da população está restrita e não tem a possibilidade de acesso à conexão, a essas tecnologias novas. Né? Entre os países do BRICS, o Brasil é superado aí pela Rússia, que tem 71,3% da sua população conectada, ou seja, ligada às redes sociais. Tá? No Brasil, assim como no mundo, também tivemos movimentos anti-globalização. Né? Tivemos aí o Fórum Social Mundial, que foi organizado paralelamente ao Fórum Econômico Mundial. Tá? Esse fórum ele ocorre anualmente em Davos, na Suíça, e reúne aí alguns dos líderes mais importantes. Tá? O Brasil sediou a primeira edição do Fórum Mundial em 2001 e foi organizado aí por importantes movimentos sociais. Quais movimentos sociais? Sindicatos, estudantes, indígenas, ambientalistas, entre outros. Dá para a gente dizer que algumas minorias aqui buscando representatividade. Tá? Então dá para a gente dizer que no Brasil, assim como em outros locais do mundo, nós também temos essa questão do protesto contra a globalização. E por quê? Quem protesta contra a globalização não está protestando contra o avanço da tecnologia, mas sim aos fatores negativos que estão relacionados à exploração humana e à própria desigualdade social
que é um fator estabelecido também pela própria tecnologia, né? Então, temos este caráter, né? A busca de um novo mundo é possível segundo os antiglobalistas, né? Não que eles sejam contra a globalização, mas sim os aspectos negativos e exploratórios desta globalização. No Brasil, nós temos um nome que é importante, né, quando se fala aí do reconhecimento do Brasil na globalização, que é o nosso querido Milton Santos, né? O Milton Santos, um dos geógrafos mais importantes aí do nosso país, propuseram aí em 1999 uma divisão aí regional do Brasil, né? Essa divisão ela se dá a partir de alguns critérios, né? Principalmente relacionados ao critérios técnico-científico informacional, tá? Então, que fatores ele leva em consideração? A presença e concentração de recursos tecnológicos, redes de energia e telecomunicação e equipamentos de informática. Tá? Temos também a distribuição de atividades econômicas modernas em diferentes áreas. Né? O Milton Santos leva em consideração então a automação e robotização nos parques industriais, as mudanças, né, no setor de comércio, como shopping centers, e a evolução do próprio e-commerce, que é essa forma de negócios online, a criação, né, de novos servidores, a prestação de novos serviços utilizando a internet e também a evolução aí do ponto de vista dos bancos, a evolução das transações econômicas através de bolsas de valores, corretoras de títulos, seguradoras, enfim. E o próprio processo de evolução da agricultura a partir da evolução das técnicas e evolução das máquinas aí no campo. Então temos um fator, né? E o que o Milton Santos trabalha dentro desse contexto, né? Nós temos aí 4 divisões, regionais, né? Você sabe que o IBGE tem 5, que é região norte, região sul, região sudeste, região centro-oeste e região nordeste. 5 pelo IBGE, o Milton Santos trabalha com apenas 4, pensando do ponto técnico-científico e informacional. A Amazônia apresenta baixa densidade de enclaves tecnológicos. Temos como exceção apenas aí a Zona Franca de Manaus, né? Também temos aí áreas de mineração que atuam aí fora das indústrias e também temos a transformação espacial monitorada aí por satélites. Tirando isso, temos um vazio tecnológico aí na região amazônica. Migrando para a região nordeste, temos enclaves tecnológicos que estão situados aí nas grandes cidades e nos seus entornos, como por exemplo em Salvador, né? Também temos aí no Recife e em Fortaleza aí enclaves tecnológicos. A maior parte do interior nordestino se caracteriza pela carência, né, de recurso tecnológico. Então, para a gente dizer, o Nordeste está bem desenvolvido na sua porção litorânea, né? Temos projetos de agricultura em algumas regiões, né, como Juazeiro e Petrolina, né, mas o Nordeste não tem um grande destaque do ponto de vista técnico, científico, informacional. A região Centro-Oeste, obviamente, tem uma integração da sua área urbana, né? E isso se deve à facilidade de localização, né? Está próxima à capital federal. A sua expansão da agricultura apresenta um desenvolvimento importante do ponto de vista da mecanização agrícola, do uso de técnicas e tecnologias como fertilizantes e defensivos e, obviamente, tecnologia de ponta e mão de obra especializada. Temos aqui a região mais desenvolvida dentre as 4 regiões, que é a região concentrada, que vai pegar aí a região sul, a região sudeste, né, como regiões de destaque e que apresentam aí elevado índice de urbanização, intenso comércio e consumo e também grande fluxo de pessoas, produtos e capitais. Temos aqui a região de São Paulo e sua região metropolitana como centro econômico e tecnológico do país. Ok. Então nós tivemos aí um grau de importância dentro desse contexto. Eu espero que tenha ficado claro, né, esse papel do Brasil dentro da globalização, apesar de ser um papel de um país em emergência, é uma característica crescente no nosso país. Estamos ainda sendo inseridos nessa terceira revolução industrial, mas o Brasil, espero que tenha ficado claro, tem demonstrado a sua importância. Apesar de termos aí algumas barreiras sendo estabelecidas nesse momento atual, não só pelo coronavírus, até por
questões políticas que são estabelecidas, mas o Brasil ainda tem grande potencial para o desenvolvimento da sua economia. Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, pessoal, um abraço.